A paz, irmãos. Estão me escutando bem aí? Ok, então vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos tratar, irmãos, sobre tema importante, como já falei, que é do culto religioso e também do domingo. São dois temas em um capítulo, que é o capítulo 21 da nossa confissão de fé, tá certo? Meus irmãos, só um panorama, né, do que nós temos feito aqui na igreja, tá certo? Na terça-feira, nós temos o culto de oração. E no culto de oração, a gente tem um bom momento para orar e uma pregação objetiva da palavra. Na quinta-feira, é o inverso. A gente tem um momento mais objetivo de oração e uma exposição, né, no livro de Atos. Inclusive, nós estaremos quinta-feira tratando de um momento muito singular na vida de Paulo, que quando ele foi preso em Jerusalém para ir para Roma. Então nós vamos tratar sobre essa prisão de Paulo e tirar algumas lições. No domingo de manhã, domingo à noite, a gente tem exposição bíblica, que são as pregações. E na escola bíblica, irmãos, a gente tem aula, tá certo? A escola bíblica a gente tem lidado com aula mesmo, onde a gente pode ter esse feedback, perguntas, respostas. E a didática não é uma exposição. A didática é como se fosse uma palestra, claro, bíblica, mas onde a gente aborda o tema e então trata sobre esse tema à luz das Escrituras. E nós temos então estudado durante esse tempo a nossa confissão de fé. E nós temos estudado a nossa confissão de fé, não é aleatoriamente, temos estudado porque temos um propósito específico com isso, de fundamentar, consolidar a igreja, plantando essa igreja raiz, né? Uma igreja que entende aquilo que crê. Então, a nossa confissão, ou seja, o que nós cremos como interpretação bíblica está em nossa confissão. A confissão de fé não é uma confissão monotemática. Então, a gente não está apenas estudando um tema. Nós estamos passeando pelas doutrinas bíblicas, essenciais da nossa fé. Então, nós temos estudado por várias doutrinas. A doutrina da Bíblia, da Escritura. Tratamos sobre revelação, sobre dons espirituais. Tratamos sobre a justificação pela fé, santificação, glorificação, a ordem solutos, que é a ordem da salvação. Então são vários temas e nós vamos tratar ainda sobre casamento, novo casamento, divórcio, que a Bíblia fala sobre isso, a relação de igreja e Estado, magistrado, civil, sobre a situação da sociedade, o que é a sociedade, qual é a posição da igreja presbiteriana em relação à política, em relação à doutrina, no que diz respeito à visão de mundo. E hoje nós vamos estudar, irmãos, acerca do culto religioso, que é um tema muito precioso para nós. Porque qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Quem lembra? Qual o fim principal do homem? E qual a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter prazer nele para sempre. Então, o nosso fim principal diz respeito ao culto, à nossa glorificação, à adoração que nós devemos dar ao Senhor. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 11, versículo 33 ao 36. Então, irmãos, nós temos uma semana bem diversificada aqui na IPBU. A gente tem a exposição da palavra objetiva no culto de oração.
A gente tem uma exposição mesmo, com perguntas e respostas na quinta-feira. Nós temos o culto, que é a exposição bíblica de manhã e à noite. Temos um momento de aula na IBD. Então, a gente tem essa diversidade, tá bom? Durante a semana. E é importante você frequentar para você não sentir falta nem de um nem de outro, tá bom? Então, veja o que diz Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A igreja... Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos nesse tempo de estudo. Nos dá, meu Pai, entendimento da Tua palavra, nos dá direção, nos dá doutrina, nos dá conhecimento para pormos em prática, Deus, aquilo que o Senhor fala, ensina, para que a nossa vida seja de fato o Evangelho não apenas na mente, mas também na prática, na ação. Ó Deus, que a visão que o Senhor tem nos dado como igreja para consolidar, ó Deus, essa igreja nas doutrinas que professamos, possa permear todos os membros, possa atingir todos nós, e que a uma só voz, ó Deus, unidos, possamos caminhar na visão que o Senhor tem nos dado, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é claro em Romanos 11, que diz que a glória deve ser dada somente a Ele, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória é a homenagem que nós podemos dar ao Senhor, é o louvor que nós podemos entregar ao Senhor. Glória devida ao seu nome, é o que diz o Salmo de número 29. Quando nós tratamos acerca desse tema, o culto religioso, se alguém puder, algum diácono puder apagar pelo menos essas luzes aqui da frente, porque fica melhor para visualizar o slide. Quando nós tratamos sobre esse tema, o culto religioso, nós estamos tratando sobre a glória que nós devemos dar a Deus, a glória que é devida ao seu nome. O nosso objetivo, portanto, primordial é glorificar a Deus, é cultuar o Senhor. No culto nós glorificamos a Deus. O culto é esse ápice da nossa existência, glorificar a Deus. Então é quando o povo de Deus se reúne para glorificar. Então, a nossa principal finalidade é glorificar. Nós evangelizamos para que outros glorifiquem a Deus. Nós pregamos o Evangelho não é simplesmente para que pecadores sejam salvos, não é simplesmente para que pecadores sejam libertos, mas nós pregamos o Evangelho para que pecadores glorifiquem o nome de Deus. O alvo da evangelização é a glória de Deus, é o culto ao Senhor, para que as pessoas se reúnem para adorar e glorificar o nome do Senhor. Entretanto, irmãos, a confusão na área litúrgica tem gerado igrejas fracas em sua identidade, que pouco pastoreiam em seus fiéis participantes e que, em consequência disso, exercem uma fraca e rara presença fiel em seu contexto local, bem como na cultura vigente. Eu apresento essa introdução dizendo que a liturgia, o culto, ela tem sofrido o que nós podemos chamar de esquizofrenia. Ou seja, há uma confusão no culto evangélico brasileiro. Você vai em um culto presbiteriano é uma coisa. Você vai em um culto pentecostal é outra coisa, né? Você vai em um culto neopentecostal, não sei nem se pode chamar de coisa. Há uma confusão litúrgica. Há uma confusão. Eu gosto do culto tal. Eu gosto de tal liturgia, que é mais objetiva, mais enxuta. Eu gosto de tal liturgia, que tem mais louvor. Então, há uma confusão naquilo que nós chamamos de culto, de adoração. É uma esquizofrenia litúrgica.
Primeiro, quando nossas definições de culto e práticas cristãs se mostram distorcidas, permitindo que afirmemos coisas sobre o culto que ele não é. As pessoas dizem: o culto foi bom hoje. Mas isso pressupõe uma definição de culto equivocada, errada. Porque o culto é para quem? Para nós? Achar bom? Eu posso cultuar apresentando a minha arte, a minha aptidão. Então eu quero cultuar desse jeito. Tem alguns que dizem o seguinte, irmãos, assim: Deus nos chamou para a liberdade. Nós pregamos sobre liberdade. Cristo é a liberdade. Então, seja livre para adorar a Deus. Então, se você quiser pular na presença de Deus, você pula. Se você quiser dançar na presença de Deus, você dança. Se você tiver uma bola de futebol e quiser fazer embaixadinhas na presença de Deus, você faz. Você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Já ouviram isso? Mas a pergunta é: será mesmo que isso está certo? Que o culto é pautado pela nossa liberdade? Ou a liberdade de Deus? E aqui vai um ponto importante, irmãos. Veja, Deus nos libertou do pecado, do castigo do pecado, do poder do pecado, do mundo, de Satanás, de nós mesmos, para vivermos o quê? A sua vontade. Então essa ideia, por exemplo, eu posso cultuar do meu jeito, porque eu sou livre, é uma indireta para dizer: eu estou escravizado à minha própria vontade, porque eu vou cultuar Deus de acordo com a minha vontade, não de acordo com a vontade de Deus. Nós somos livres para dizer não à nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. Então eu não vou cultuar Deus de qualquer jeito. Eu vou cultuar Deus porque eu tenho um poder no Evangelho que me libertou para dizer não para as minhas ideias, imaginações e vontades e me submeter a Deus, porque a liberdade verdadeira está na presença de Deus, em estarmos escravizados a Deus, a presença de Deus, a lei de Deus. É aquilo que a gente chama, escravo de orelha, Paulo fala, escravo de orelha furada. Segundo, quando a nossa doutrina e confissão, de acordo com cada denominação, pensando aqui na presbiteriana, não se reflete em nossas práticas cultuais, sejam elas dominicais, domésticas ou missionais. Então veja, nós somos o quê? Presbiterianos, nós cremos na sola escritura. Aí vem gente cultuar dizendo: eu quero nova revelação. Eita, o culto foi bom hoje porque tinha gente falando em línguas do meu lado. Eita, foi bom hoje porque eu vi muito glória a Deus, aleluia. Ou foi muito bom hoje porque eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, o povo estava comportado. Então, percebe que o culto, ele não deve refletir o nosso gosto, muito menos outras tradições. O nosso culto que prestamos ao Senhor precisa refletir a nossa fé, aquilo que nós cremos da parte de Deus, que é só a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. É por isso que a gente se reúne aqui no nome do Senhor Jesus. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. É por isso que a gente vê, não é para ver atração, cantor, palestrante. A gente vem aqui para ver Cristo por meio da pregação do Evangelho. A gente se reúne para cantar congregacionalmente. É por isso que as luzes estão acesas, não é somente para uma plataforma, mas as luzes estão acesas para a igreja, porque quem participa do culto é a igreja. É por isso que nós não temos participações especiais, porque o participante especial é Cristo. É por isso que a gente não tem atração, a gente não coloca uma coisa no culto que não seja de acordo com aquilo que a Bíblia ordena. O culto deve refletir a nossa confissão, a nossa doutrina. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Principalmente para quem é novo, ou está chegando de outra igreja,
ou até mesmo igrejas presbiterianas que infelizmente não professam essa mesma fé no culto. Professam na teoria, mas no culto é um culto esquizofrênico. Já viram isso? Tem situações que a gente entra em igreja presbiteriana, mas parece que não é igreja presbiteriana. Não tem pregação, substitui a pregação por uma reflexãozinha, uma palestra. Aí tem teatro, tem dança. Rapaz, eu vi... Eu não sei nem se pode contar. Não vou contar, não. Cuidado. O Evas me protegeu aqui, né? Mas, irmãos, é uma esquizofrenia. É uma esquizofrenia. É um negócio absurdo. Então, veja. A nossa confissão de fé fala sobre isso, que é a sessão que nós estamos estudando. Atente. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É o que disse o Senhor Jesus Cristo. De amarmos o Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Mas o modo aceitável, aqui, irmãos, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por quem? Por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. A definição de culto, portanto, é que o culto reformado é a liturgia do povo. Isso quer dizer que se trata de uma elaboração da qual todos os membros da comunidade participam do começo ao fim. O canto vibrante de toda a comunidade é um sinal importante dessa participação, que é, na nossa confissão de fé, o culto aceitável a Deus, que ele é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Então, o culto é limitado pela vontade revelada de Deus. Tem algumas definições do culto, mas eu gostaria logo de ir para algumas fundamentações bíblicas. Primeira, o culto é fundamentado na vontade revelada. Deuteronômio 4, 1 e 2. Vamos abrir no texto? Deuteronômio, último livro, do Pentateuco, ou a última parte do Pentateuco, capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, entrais e possuais a terra que eu, Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Versículo 2, vamos ler juntos? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada a gente deve acrescentar, nem diminuir, mas guardar a palavra. O culto, portanto, é fundamentado somente na palavra. A nossa confissão de fé diz: não segundo as imaginações dos homens, mas segundo a palavra. Imaginação do homem. Um homem tem imaginação fértil, Então a gente poderia fazer tanta coisa no culto, O que poderia ser bom para o culto? Do ponto de vista mudando, muita coisa. Do ponto de vista dos interesses, muita coisa. Tem igreja que você entra e parece mais um circo. E do ponto de vista, desculpa para mim, mas do ponto de vista do homem, quem não gosta de entretenimento? O povo gosta de emoção. Diga lá. Eu entrei numa igreja e levei um banho. O cara saía com um balde e um pincel jogando assim.
Agora, em cima da gente. Tira os pés, tira os sapatos, que aqui é santo. Eu só queria saber o que é que o senhor, para ele estava fazendo lá. Pastor, olha, pior que eu fui diabo. Era uma congregacional. Ah, era de antes, né? Vamos lá. Se converteu. Tô brincando. Tô brincando. Então vamos lá. É só a escritura, irmãos. É importante a gente tratar sobre esses assuntos e veja, eu trato isso com muita delicadeza e com muita humildade para também outras tradições não acharem que eu estou criticando no sentido de menosprezando algum tipo de tom altivo. Não é isso, irmãos. Mas eu, como pastor da igreja, preciso pastorear, alimentar, orientar, corrigir, para não sermos levados por outros ventos de doutrina. Porque talvez alguém chegue perto de você e diz, rapaz, eu tenho liberdade para adorar a Deus, eu queria adorar a Deus do jeito que eu quero, assim, eu fico muito preso, e na presbiteriana é muito preso, e você está errado porque Deus nos chamou para a liberdade, aí você às vezes não sabe da doutrina e vai sendo levado pela falsa doutrina. E não é, irmãos, Deus nos libertou para estarmos debaixo da sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade dele. O culto é de acordo com a vontade revelada de Deus. Vontade revelada. Porque tem muita gente, falsos pastores por aí, apóstolos, ou quem quer que seja, que diz o seguinte, Deus me revelou. Aí fica muito subjetivo, né? Fica muito subjetivo. Tá certo, se Deus revelou, mas está na palavra. Então que Ele revele também para mim. Fica muito subjetivo. A palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é objetiva. Não é subjetiva, ela é objetiva. Está aqui, ó. Na palavra do Senhor. O Evans. Aí algumas pessoas até confundem essa coisa, podem usar de extremos, né? Aí confundem, por exemplo, o presbiteriano é frio, aí lá eu não posso levantar a mão, eu não posso bater palma, eu não posso cantar. E confunde isso com a expressão corporal que você pode fazer durante o culto. Exatamente. Né? Que é diferente de você fazer maluquice. Né? Exatamente. A nossa tradição reformada, pelo contrário, nos impulsiona a levantarmos as nossas mãos, a orarmos, a dobrarmos o nosso joelho. João Calvino começava o culto em Genebra com o povo de joelho. John Knox, fundador do presbiterianismo, orava de joelhos dizendo, dai-nos a Escócia. Dai-me, Senhor, a Escócia, senão morro. Avivalista. A verdadeira verdade objetiva certamente vai atingir as nossas emoções. E nós choramos na presença de Deus. Nós enfatizamos e muitas vezes até gritamos, né? De glória a Deus, pastor Otávio que diga isso, né? Que eu diga. Né? Então veja, é a palavra. Agora, a palavra vai orientar as nossas emoções, e não as emoções da palavra. Segunda fundamentação, irmãos, é que a liturgia que envolve o culto, ela está afirmada na redenção, fundamentada na redenção. Volte aí a sua Bíblia ainda para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiramente o Senhor liberta. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da terra do Egito. Libertação, redenção. Para depois o Senhor dá então a ordenança do culto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5. Não as adorarás. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, que fazem parte da primeira tábua da lei, refletem o culto. Não ter outro Deus, não fazer imagem, não falar o nome do Senhor em vão e guardar o dia do Senhor de descanso. Sábado significa descanso, guardar o dia do
descanso para descansar e santificá-lo para o Senhor, ou seja, para cultuar em assembleia solene. Então, o culto envolve o quê? Que a gente já fomos o quê? Libertos. O culto, irmãos, não é para o descrente. O culto é para o crente. O descrente, aquele que ainda não crê no Senhor, pode vir para o culto? Pode. E deve, para ouvir o evangelho e crer. Mas o culto não é feito para evangelizar. O culto é feito para os que já foram evangelizados, libertos, redimidos e estão para cultuar a Deus. Não existe, portanto, essa ideia de culto evangelístico no dia do Senhor. Porque todo culto, ele vai falar do evangelho e vai refletir no evangelho. O culto é a adoração a Deus. O evangelismo, quem deve fazer é você no dia a dia. Isso, por outro lado, não impede da gente ter programações evangelísticas durante a semana, ou até mesmo no domingo, né? Ou até mesmo chamar um culto evangelístico em tal lugar, mas substituir o culto de adoração a Deus e dizer, vamos fazer um culto para o descrente, isso não é bíblico. O culto, irmãos, é para o povo que foi liberto. É para o povo que foi liberto. Que deve adorar somente o Senhor. Não fazer imagens. É por isso que a gente não tem imagens aqui, graças a Deus. Porque tem a imagem católica romana e tem a imagem evangélica brasileira, né? Quais são as imagens do evangelicalismo dos nossos dias? Castiçal, candelabro, arca, rosa ungida, altar, televisão, imagens, telão de LED. E tem muita coisa, foto do bispo, a imagem de Jesus. Copo d'água, atrativo, atração, cantor, show. São imagens que, infelizmente, nós criamos. Amuletos. Mas qual é a imagem que deve estar em nossa mente? Cristo. E como é que a gente contempla Cristo? Através da pregação. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo de número 3. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Veja, Paulo está dizendo que eles viram com os olhos Jesus crucificado. De que modo? Pela pregação. Versículo 2. Quero saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os crentes na Galácia não andaram com Jesus. Era outro terreno, outro território, longe da Palestina. Era uma região gentílica. Mas eles viram Cristo crucificado pela pregação apostólica. Nós enxergamos Cristo pela pregação. Quanto maior o número de imagens, menor será o poder da pregação. Quanto maior o número de amuletos e de imagens na igreja, menor será o poder da pregação. Mas quando as imagens diminuem e a pregação ela sobressai, maior é o seu poder, maior é Cristo sendo exposto aos nossos olhos pela pregação da fé. A terceira fundamentação, irmãos, é o que diz lá em João 4, 23 e 24. Jesus fala,
vocês devem adorar em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, regenerado pelo Espírito Santo, e de todo o espírito, de todo o coração. Em verdade, de acordo com a verdade de Deus. Atos 2:42 fala sobre a doutrina e como a igreja cultuava. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão, ou seja, na comunhão. E nós percebemos também a reunião em 1 Coríntios 11:18. Paulo falando sobre o culto, ele diz: quando vocês se reunirem para partir o pão, para comer o pão e o vinho, esperai uns pelos outros. Então, pressupõe o quê? Uma reunião presencial. Então, essa ideia, irmãos, de cultuar de casa, no bem bom, né? Entre aspas, lá na poltrona, vou assistir tal IPBU aqui. Não, vou escolher Pinheiros, tem Hernandes, não, deixar a IPBU do lado, para Pinheiros, né? Vou escolher qual culto eu vou assistir. Aí está lá na poltrona, deitado, coloca na internet e acha que está cultuando. Não, irmãos. O culto pressupõe a reunião presencial do povo de Deus. Orar junto com o povo, partir o pão, comunhão. Graças a Deus pela internet, porque aqueles que não podem participar por causa talvez de uma distância, estão em outra cidade, ou uma enfermidade, são de uma certa forma alimentados, mas não é o principal, não é o ideal. Certo? Foi bom. Esse mês de abril, por exemplo, estava de férias, teve um dia que eu estava viajando e não tinha como ir para a igreja, eu botei o culto da IPBU. É bom. Agora, não é o ideal. O ideal é reunião. Porque, irmãos, não existe culto online. Não existe membro online. Não existe ceia online. Não existe fast food de culto. Drive-thru de culto. O culto é a reunião presencial do povo de Deus, sendo dirigido pelos presbíteros e pastores que foram eleitos pela igreja para pastorear a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Levítico. Capítulo 10, está aí o texto. Levítico, capítulo 10. Vai até 11 horas, né? Ou estenderam? 11h30. 11h30. Nada como as férias. Exatamente. Irmãos, falando de férias, eu vinha um trabalho tão intenso, que eu acho que eu passei uma semana ou duas para desacelerar. Porque a minha mente estava o tempo todo na igreja. Eu ainda passei umas 2 semanas ligando para um, ligando para o outro. Eu vi uma coisa, não é assim. Aí eu tive que me autodisciplinar, meu Deus, eu tenho que esquecer agora, eu tenho que... Aí eu passei ainda umas 2 semanas para desacelerar. Né? É feito um carro que vem a 100, se parar de vez, capota, né? Então, passei ainda umas 2 semanas acelerando. Mas graças a Deus. Eu aprendi, irmão, sobre a importância de tirar férias regularmente. Sabe, eu tenho que tirar férias regularmente. O pastor precisa tirar férias, eu não digo só de mim, eu digo do pastor, ele precisa tirar férias regularmente. Todas as pessoas precisam tirar férias regularmente, mas o pastor principalmente. Porque, irmãos, é uma carga espiritual muito grande, emocional muito grande. Tá? Porque senão a mente vai embora, o coração vai embora, o psicológico vai embora. Veja aí as notícias, né, dos pastores aí adoecendo. Precisamos fazer atividade física. Sabe? Precisamos fazer atividade física. 3 vezes na semana, no mínimo, né, Evans? Precisamos dormir cedo e acordar cedo. Tá? Dormir cedo, vai anoitecendo, vem para o culto de oração, vem para o culto de doutrina, chega em casa às 9 horas e dorme. Acabou. Tá?
e acordar cedo. Descansar uma vez na semana. De preferência, segundo o mandamento, domingo, dia de descanso. Parar mesmo. Só se você não puder parar por causa de um trabalho de misericórdia. Aí, tudo bem, mas é um mandamento. Porque senão você não vai chegar bem daqui a uns 10 anos. A quantidade de gente com ansiedade, depressão, é enorme, irmãos. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Amém? Isso é importante também. E tratando sobre saúde do culto, veja o que diz. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Aqui, irmãos, é contexto de culto, tá bom? Nadab e Abiú foram ensinados, instruídos no seminário teológico de Arão para conduzirem o culto na antiga aliança. Então, eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não tinha ordenado aquele fogo, e eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Deus não ordenou. Em versículo 2, vamos ler juntos? Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles morreram por quê? Trouxeram fogo estranho. Por que era fogo estranho no culto? Porque Deus não tinha ordenado. Mas Deus tinha proibido? Também não. Ah, pastor, Deus não proibiu, então vamos fazer. Não, mas a pergunta é, Deus ordenou? Deus ordenou? Deus ordenou teatro no culto? Ele proibiu? Também não. Mas ele ordenou? Isso se chama princípio regulador do culto. O que regula o culto é a palavra. O princípio contrário a isso é o princípio normativo do culto. O princípio normativo do culto diz: se Deus não proibiu, mesmo que Ele não tenha ordenado, podemos fazer. Está errado. Porque aqui Nadab e Abiú fizeram algo que Ele não tinha ordenado, como também não tinha proibido, mas eles foram disciplinados. O princípio regulador, diferentemente do normativo, vai afirmar que nós devemos cultuar apenas com aquilo que Ele ordenou. E claramente na palavra, nós percebemos que Ele ordenou a leitura pública, Ele ordenou as orações, Ele ordenou os cânticos congregacionais, o povo cantando. Ele ordenou a exposição do Evangelho, que é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Ele ordenou o sacramento da ceia, pão, vinho, para aqueles que têm conhecimento de se autoexaminar, pedir perdão a Deus. Criança não pode participar porque ele não tem consciência ainda disso. Ordenou o batismo. Ordenou os votos e juramentos, que é um tema também da nossa confissão, onde a gente vai tratar sobre isso. Votos e juramentos, ordenou isso, que é justamente nos momentos de ordenação de oficiais e recebimento de membros, onde os membros juram diante de Deus e diante da igreja os seus votos, os seus compromissos e direitos e responsabilidades e deveres perante o Senhor e perante o povo de Deus. Então, aquilo que está claramente ordenado por Ele, nós cultuamos com esses elementos. Há uma grande diferença entre elemento de culto e circunstância de culto. O elemento do culto é a substância real que move a igreja. Por exemplo, a música, a canção, a oração, a leitura, a pregação, move toda a igreja. A circunstância do culto é aquilo que é suporte para esses elementos. Por exemplo, Deus ordenou um microfone? Não. Aí alguém pode dizer, não, então não vamos usar microfone, porque Ele não ordenou. Mas isso é uma circunstância, porque o microfone está servindo o quê? A pregação. Então vamos colocar teatro. Sim, mas o teatro está servindo o quê?
Ao louvor? Não, o louvor é congregacional. A pregação não, a pregação deve ser pregada, falada, para que o povo escute. A exposição, conforme está lá em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, prega a palavra, expõe, exorta. A pregação é isso. Vamos colocar o filme do The Chosen. Aquele Jesus bem bacana, né? Mas ele ordenou imagens? Não. Vamos fazer o culto em que horário? Circunstância. Vai ter ventilador, ar-condicionado? Circunstância. Vai ser o púlpito de madeira ou de acrílico? Circunstância. Vai ter o quê? Para tocar? Circunstância. Que servem aos elementos. Se não servir aos elementos, aí é um elemento estranho, é um fogo estranho. Aí não pode. Veja o que diz a palavra. Fogo estranho perante a face do Senhor. Eles trouxeram o que lhes não ordenara. A gente olha para a palavra de Deus em Atos capítulo 5, nós percebemos também, irmãos. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 5. Que aqueles que agiram com mentira foram também disciplinados com morte no culto, na comunhão da igreja. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo de número 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Nadab e Abiú foi morto no Antigo Testamento. Aqui, Ananias e Safira também. Porque tem gente que diz, não, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, o novo não. Não, irmãos, o Deus do Antigo Testamento, ele não é cruel, mas ele manifesta a sua ira. Assim também como o Deus do Novo Testamento. Ananias e Safira. O que é que diz a palavra, irmãos, em Hebreus capítulo 12? Vamos abrir aí nesse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 28. E 29. Hebreus 12, 28 e 29. Leiamos juntos, irmãos. Por isso, recebendo nós um inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Com o quê? Com reverência e o quê? Então a gente tem que ter o quê no culto? Reverência e temor. A gente está na presença de Deus. Aí tem gente que fica para lá e para cá no culto. O camarada não sai do cinema para beber uma água, para prestar atenção no filme. Mas no culto, começou o culto, então, vou beber água. O pai e a mãe deixam a criança correr, para lá, mas não disciplina. Vou dar aqui uma orientação para pai e mãe. O seu filho tem que aprender a obedecer. E você tem que ser pai. O seu filho não é seu pai para dizer o que você tem que fazer. Você que é pai, você que é mãe. E vai chegar um momento que você, pai e mãe, vai ter que disciplinar o seu filho, dizendo, olha, filho, você tem que aprender a ter reverência na presença de Deus. Irmãos, quando eu era pequeno, o fio do secador era levantado. Né? Minha avó está aí de prova. Se o pai, se a mãe não disciplinar o filho, o livro de Provérbios diz que o pai e a mãe estão encomendando a alma deles para o inferno.
Não faça isso. Discipline-os, oriente-os, exorte-os. Vá em graus, exorte com a palavra. Se não obedecer, exorte com castigo. Se não obedecer, vá para a vara, vá para a disciplina. Não provoqueis também os filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É isso que diz o apóstolo Paulo. Reverência, temor, irmãos. É por isso que quando começa o culto, na oração a gente pede para guardar, né, os diáconos? Teve gente que até botou a mão assim, para não entrar, estava chovendo. E a pessoa levou chuva, mas não entrou. Mas vamos com calma. Né? Deixa pelo menos entrar para não levar chuva. Né? Mas reverência. Vamos chegar antes do culto, irmãos. A gente vai estar na presença de Deus. Ah, pastor, não deu tempo, vou chegar atrasado. Chega atrasado, mas chegue, tá? Não deixe de vir, não. Mas se organizar, chegue cedo. Chegue meia hora antes, comece a orar. É na presença de Deus. Prepare o seu filho, a sua família. Nós vamos estar na presença de Deus. Tire o dia de descanso. Reverência e temor. O temor impede a alegria? Não, irmãos. Atos capítulo 2, 42 em diante, diz que a igreja primitiva tinha temor e alegria diante de Deus. A gente tem reverência, mas também alegria ao mesmo tempo. São duas coisas que caminham juntas. Mas o que é que diz o versículo 29? Porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. O Deus do Novo Testamento também é fogo consumidor. E Ele quer ser adorado do jeito que Ele se apresenta, de acordo com a vontade revelada dEle. Então não é do meu jeito. Eu não posso ser um Nadab, eu não posso ser um Abiú. Eu não posso colocar um fogo estranho. Eu tenho que adorar a Deus do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus, naquilo que foi revelado por Ele, de acordo com os princípios dEle, e com muita, irmãos, racionalidade. O vosso culto racional, que é agradável a Deus, diz a palavra, com muita racionalidade. Eu entendo quem é Deus, eu conheço Deus, eu sei o que Ele quer de mim, eu vou adorá-lo de acordo com a sua vontade revelada. Eu vou cantar juntamente com a igreja, eu vou abrir a minha boca e vou orar, eu vou clamar a Deus pelo perdão dos meus pecados, eu vou conduzir a minha família para prestar atenção à pregação, eu vou meditar nessa pregação durante a semana, porque é a palavra que me alimenta e que vem ao meu coração para prover as minhas necessidades espirituais. Eu vou entender racionalmente o que eu estou cantando, o que eu estou falando, e certamente isso vai mexer com as minhas emoções, vai mexer com o meu coração. E você não vai ficar preocupado com um, com o outro. Se o ar está, né, do jeito que me agrada, se bem que tem vezes que está gelado demais, né? Se é fulano ou não que está tocando, está cantando. Se é o pastor ou não que está pregando. Você vai ficar preocupado mais com isso. Você vai estar preocupado apenas em prestar um culto agradável ao teu libertador, ao teu Senhor. É isso, irmãos, que importa. Deus é fogo consumidor e quer um culto agradável. A ação de Deus e resposta humana é um princípio do culto. A gente cultua não é porque a gente quer, simplesmente, primariamente. A gente cultua porque Deus nos chama para cultuá-lo. Separa o dia para descansar e adorar. E é recontar a história da salvação. Por que a nossa liturgia começa com uma santa convocação? Está com o boletim aí? Pega aí o seu boletim. Por que a nossa liturgia começa com uma chamada à adoração? Você sabe por quê? Ah, porque é boa. Ah, porque é liturgia presbiteriana. Ah, porque é melhor. Não, irmãos. O nosso culto começa com uma chamada à adoração, porque quem chama o seu povo para adorar é Deus. Santa convocação. O povo de Deus na antiga aliança recebia a convocação, o povo de Deus na nova aliança também. Quando a gente se depara com Deus Santo, o que é que acontece com a gente? A gente reconhece o quê? O nosso pecado. É por isso que a gente depois lê um texto que trata sobre perdão de pecados e pede a Deus misericórdia e graça. Convictos com o perdão do Senhor, então, nós nos levantamos, que é a parte 3 da liturgia, nós nos levantamos para louvar ao Senhor, né, Maísa? Para louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Continuando o louvor, nós dedicamos os dízimos e as ofertas ao Senhor.
Nós louvamos com os nossos lábios e com as nossas ações. E então nós nos preparamos para ouvir a sua palavra, onde Deus fala com o seu povo através da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Em seguida nós cantamos uma canção ao Senhor em resposta àquilo que Ele falou. E nos despedimos com a bênção apostólica, que é a bênção do Senhor. Existe uma liturgia, é o recontar da história da salvação. Ele nos chama, Ele nos perdoa, nos liberta, nos convoca para louvar e nos instrui com a sua palavra e nos despede com a sua bênção. É dessa forma, irmãos, que nós louvamos ao Senhor. O culto reflete e educa, reflete a teologia da igreja local e educa a própria comunidade a pensar e agir de acordo com a sua confissão. É Deus que convoca você para adorá-lo. Amém. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida.